Os lobos são animais do mito e do folclore. Eles são criaturas muito inteligentes e ao longo dos anos ganharam a fama de animais mortais. Contudo, muitos fatos sobre essas criaturas são pouco conhecidos. Então neste vídeo vocês verão 5 curiosidades sobre os lobos que talvez você não saiba. Os lobos morrerão uns pelos outros. Além de ter uma tendência à monogamia, ou seja, ter apenas um companheiro, os lobos criam laços sociais extremamente fortes com os membros da alcateia. Eles podem se sacrificar para salvar o grupo e manter a sobrevivência da matilha, mesmo que tenham que perder a vida. Está tudo no uivo. O seu uivo penetrante e belo talvez seja a característica mais conhecida dos lobos. Este é um meio de comunicação primária, tanto entre matilhas quanto entre lobos solitários. Quando se trata de território, o uivo entre matilhas estabelecerá a força e o tamanho de diferentes alcateias, determinando se é o momento de atacar ou recuar. Pessoal, o começo aqui no YouTube não é fácil, então se vocês puderem me ajudar curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai me dar uma força imensa. Os lobos são maratonistas. Os lobos são caçadores de muita resistência. Eles são conhecidos por rastrear suas presas por várias horas até chegar à noite. Além de toda essa resistência, essas criaturas possuem vantagens adicionais, que é o seu alto QI e o seu impressionante sentido de olfato e audição, os quais são bem usados para ir atrás da sua refeição. Os lobos podem comer altas quantidades de uma só vez. Esses animais comem uma enorme quantidade de uma só vez, até 9 kg. O macho alfa come primeiro, devorando a maior parte da carne do grupo. Logo em seguida vêm os outros membros da matilha. Essa forma de se alimentar é um método de sobrevivência, tendo em vista que eles nunca sabem quando irão comer novamente, podendo demorar dias até a próxima refeição. Os lobos são tão compridos quanto uma pessoa alta. As fêmeas possuem um comprimento médio que varia de 1,30 a 1,80 metros. Já os machos podem crescer aproximadamente 1,98 metros de comprimento. Isso possibilita que eles possam correr em distâncias curtas com uma velocidade que varia de 57 a 61 km por hora. E quando não estão perseguindo uma presa, podem se mover em um ritmo mais lento de cerca de 8 km por hora. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os 1000 inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui! As girafas são animais fascinantes que possuem uma enciclopédia com muitos fatos intrigantes, alguns dos quais são inacreditáveis e fazem com que o nosso amor pelo reino animal só aumente. Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades sobre as girafas. A língua das girafas são impressionantes. As girafas possuem uma língua com cerca de 50 cm de comprimento, seguindo o exemplo das suas características longas, como as suas pernas e pescoço. A língua das girafas possui uma cor escura. Isso se dá por causa do pigmento de melanina. Com isso, esses animais não precisam usar protetor solar fator 50. A melanina fornece à língua a proteção necessária. As girafas são polinizadores excepcionais. As girafas possuem uma curiosidade muito importante para a natureza. Elas são polinizadoras de muitas espécies de plantas. A sua grande língua e altura permitem que essas criaturas transfiram material genético para suas bocas e depois de uma flor para outra. Essa ação contribui muito bem para o ciclo da vida na África. As girafas são muito importantes nessa polinização, porque evoluíram para se alimentarem de galhos que outras criaturas não conseguem alcançar. Portanto, sem esses animais, muitas árvores teriam dificuldades para se distribuir. Pessoal, meu canal é muito pequeno ainda e o caminho para a monetização está longe, mas com a ajuda de vocês, curtindo e se inscrevendo no canal, irá me ajudar muito nessa trajetória. As girafas dormem em pé. Na natureza, raramente as girafas deitam para dormir, pois nesse caso se tornariam vulneráveis aos predadores.
Em vez disso, esses animais desengonçados tiram cochilos em pé, assim como os cavalos. As girafas enrolam seus pescoços para tirar uma soneca rápida de 5 minutos, sendo que 30 minutos diários de sono podem ser suficientes. As girafas estão em perigo. Infelizmente, esse tópico é muito triste, mas serve como conhecimento e conscientização. A população das girafas selvagens está em declínio, isso devido principalmente pela perda do seu habitat e a ação humana que visa seu pelo de rabo, carne e pele. Atualmente, as girafas podem ser encontradas na África subsaariana. As girafas podem medir 6 metros. Esses gigantes possuem pernas mais altas que a maioria dos humanos, e até mesmo a girafa recém-nascida possui um tamanho superior à maioria das pessoas. Em média, as girafas possuem de 4 a 5 metros de altura, mas há indivíduos que podem chegar a 5,9 metros. Isso é mais alto que muitas casas por aí. A onça-pintada é um animal com grande força muscular e possui a mordida mais forte entre todos os felinos do mundo. A sua pelagem amarelo-dourado e pintas pretas são características marcantes que os destacam na fauna brasileira. Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades impressionantes sobre as onças pintadas. A onça pintada pode ser preta. Pode parecer confuso, mas uma onça preta ainda continua sendo uma onça pintada. O que diferencia é a alta quantidade de melanina presente no corpo. Isso se dá por causa de uma mutação genética que alguns animais sofrem, por isso que também são conhecidas como onças melânicas. Um fato interessante é que, se for observado bem de perto, é possível ver as rosetas presentes na onça preta. As manchas das onças são únicas. É bem provável que a marca mais distinta deste impressionante animal são as manchas pretas presentes no seu corpo, conhecidas como rosetas. O mais incrível é que as rosetas funcionam como impressões digitais. Elas nunca se repetem de uma onça para outra, por isso são muito importantes na identificação desses animais. Pessoal, ainda falta muito para o meu canal monetizar, então se vocês puderem me ajudar deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai me dar uma força imensa aqui no YouTube. A mordida da onça é fortíssima. A onça pintada possui a mordida mais forte entre todos os felinos. Seus dentes são muito poderosos e podem romper cascos de tartarugas e pele de crocodilos. Além disso, a força exercida pela sua mandíbula é tão forte que é capaz de matar presas que tenham de 3 a 4 vezes o seu próprio peso. Normalmente as onças fazem isso mordendo na parte de trás do crânio dos animais. Assim como os gatos domésticos, a onça pintada também possui uma língua cheia de pápilas, que servem para raspar a carne dos ossos. Ela não tem frescura para comer. As onças são animais que não recusam comida. Como caçadoras, elas aproveitam as diferentes oportunidades e atacam quase tudo em seu caminho. A onça pintada possui um cardápio variado, tendo como preferência veados, jabutis, peixes e até jacarés, mesmo sendo grandes predadores. Ela é o terceiro maior felino do mundo. A onça pintada fica atrás apenas dos tigres e leões. Como esses animais não são oriundos das Américas, a onça tem um posto de maior felino do continente. Ela pode pesar cerca de 120 kg e medir até 1,70 metros de comprimento, sendo as que vivem no Pantanal as maiores de todas. As onças amam água. Ao contrário da maioria dos outros gatos, as onças pintadas gostam de se molhar. As onças são nadadoras muito fortes e o seu habitat normalmente apresentam corpos d'água. Elas também precisam de uma base de presas e uma densa cobertura florestal para sobreviver, mas também podem ser encontradas em pastagens, áreas pantanosas e até em manguezais secos. De todas as espécies de grandes felinos, as onças pintadas são as mais associadas à água. As onças possuem manchas irregulares. Para as pessoas que não conhecem muito sobre animais, as onças pintadas podem ser facilmente confundidas com os leopardos, pois são muito parecidos. Contudo, existem diferenças entre as manchas no corpo. As onças apresentam pontos pretos no meio de algumas rosetas, enquanto que os leopardos não. Além disso, as onças possuem cabeças maiores e arredondadas, além de pernas curtas.
Pessoal, preciso muito da ajuda de vocês, então se puderem deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, vai me ajudar muito nessa caminhada aqui no YouTube. As onças rugem. Tigres, leões e onças possuem um ligamento elástico conhecido como epioídeo, atrás da boca e do nariz, em vez de um elemento ósseo presente nos gatos domésticos, dando-lhes a capacidade de rugir e não ronronar. A onça macho tem um rugido mais alto do que as fêmeas, já que elas possuem uma vocalização mais suave. Contudo, os dois conseguem chamar e responder um ao outro, principalmente no período de acasalamento. Infelizmente, caçadores furtivos desenvolveram uma forma de imitar um canto único na tentativa de atrair esses animais. As onças são solitárias. Esses felinos tendem a patrulhar suas terras sozinhos, marcando seu território para que outros rivais saibam quem é o dono da área. Um fato interessante é que as fêmeas criam seus filhotes sozinhas, e por volta de 2 anos de idade, os filhotes já começam a caçar por conta própria. Elas são caçadoras oportunistas. As onças comem quase tudo. Elas apresentam um cardápio variado de espécies de presas, incluindo répteis, aves e mamíferos, podendo caçar no chão e também subir em árvores e pular em suas presas de cima. Estima-se que cerca de 50% de suas caçadas são de presas maiores, consumidas em 4 dias, o que fazem para economizar energia. Popularmente conhecidas por emitir sons semelhantes a risos, as hienas são animais que fazem parte da família Hienidae. São criaturas que comem carniça, sendo a força da sua mandíbula capaz de quebrar ossos. As hienas são caçadoras que conseguem trabalhar muito bem em equipe, principalmente na luta por alimentos. Neste vídeo vocês verão 6 curiosidades sobre as hienas. Apenas algumas delas riem. Algumas hienas realmente emitem um som semelhante a uma risada maníaca. Porém, só as hienas malhadas fazem esse barulho. E não tem nada a ver com felicidade. Em vez disso, o seu riso é na maioria das vezes submissão a uma hiena mais dominante. Elas também emitem diferentes sons, incluindo ruídos de gritos que são usados principalmente para chamar seus filhotes. As hienas às vezes batem de frente com os leões. Hienas e leões caçam pelo mesmo alimento, por isso que não é uma surpresa que em diversos momentos haja uma competição pela mesma comida. Quando isso acontece, uma verdadeira batalha é iniciada. Os leões, na maioria das vezes, vencem ferindo ou matando as hienas. Contudo, um grupo de hienas podem facilmente afugentar um leão. As hienas malhadas dormem na água para se refrescar. As hienas malhadas são residentes de uma das partes mais quentes do mundo, que é a África subsaariana. Enquanto que outras criaturas podem se esconder em tocas para se refrescar, as hienas malhadas dormem em poças de água em bebedouros ou sob arbustos. Esses animais têm a opção de caçar à noite, mas normalmente preferem se refrescar durante esse período. Galera, meu canal é muito pequeno ainda, então se vocês puderem me ajudar curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai me dar uma força imensa aqui no YouTube. As hienas podem ser tão espertas quanto os macacos. Pesquisadores que investigam as características intelectuais das hienas tentam encontrar os seus limites. Essas criaturas vivem em sociedades que possuem regras sociais complexas. Elas são capazes de usar distração e engano para conseguir comida ou acasalar. As hienas também podem resolver quebra-cabeças complexos, segundo os pesquisadores, às vezes com mais eficiência que os primatas. As hienas listradas podem dobrar de tamanho. As hienas listradas normalmente são silenciosas, com exceção de um som cacarejante que pode ser transformado em um uivo quando assustadas. Elas podem levantar os cabelos das costas e quase que dobrar de tamanho. Acredita-se que essa ação seja uma tentativa de afugentar predadores que são muito maiores, então aumentando seu tamanho pode intimidar essa ameaça. As hienas não são parentes dos cães. Por mais que se pareçam com os cachorros, principalmente por possuir cabeças quadradas e corpos poderosos, as hienas não possuem nenhum tipo de parentesco.
Na verdade, elas estão intimamente relacionadas com os mangustos, civetas e gatos. Contudo, tem a sua própria família única de mamíferos, os Hyaenidae. Um dos motivos que nos fascinam nos gorilas é o quanto eles podem ser semelhantes a nós, principalmente na forma como eles comem ou brincam com seus filhos. Mas o que você sabe sobre esses impressionantes primatas? Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades sobre os gorilas. Os gorilas formam tropas ou bandos. 2 adultos constituem uma família de gorilas. Contudo, grupos de cerca de 50 indivíduos já foram documentados, sendo esses grupos chamados de bandos ou tropas. Os machos mais velhos e experientes são conhecidos como silverbacks. São os mais dominantes do grupo. Eles escolhem quando o esquadrão deve comer, além de serem responsáveis pela segurança da sua tropa. Os silverbacks possuem uma natureza agressiva e dominante, que normalmente é revelada no momento que se sentem ameaçados. Os gorilas são pelo menos 6 vezes mais fortes do que os humanos. Os gorilas são conhecidos pela sua impressionante força na parte superior do corpo. A força desses animais é cerca de 6 vezes maior do que a de uma pessoa. Os gorilas impulsionam e carregam seus corpos com a ajuda de seus braços, peito e costas. Outro fator que contribui para a força desse animal é o tamanho do seu corpo. O peso normal de um gorila selvagem macho varia entre 136 e 226 kg, enquanto que uma fêmea pesa entre 68 e 113 kg. Galera, o meu canal é minúsculo ainda, então se vocês puderem me dar uma força curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai ser muito importante para o crescimento desse projeto. O braço dos gorilas são mais longos que as pernas. Essa característica permite aos gorilas andar de 4. Eles podem fazer tudo com as pontas dos dedos e juntas. Esses animais são capazes de andar sobre 2 pernas ocasionalmente. A envergadura do braço dos gorilas é cerca de 1 pé mais longo do que a de um homem adulto. Os gorilas são vitais para a nossa ecologia. Todos os gorilas que foram examinados por pesquisadores desempenharam um papel fundamental em seus ecossistemas. Eles também são muito importantes na cadeia alimentar, ajudando a espalhar as sementes e preservando a flora da zona. Perder esses animais perturbaria a ecologia. Os gorilas têm muita chance de sobreviver porque muitas pessoas têm interesse nesses animais. Várias ONGs, empresas de turismo e organizações governamentais mostram o quanto os gorilas são fascinantes. Existem apenas 2 espécies principais de gorilas. Ocorrem 2 tipos principais de gorilas, ocidental e oriental. Os gorilas podem ser separados em 4 grupos distintos. O gorila do rio Cross e o gorila da planície ocidental. São 2 espécies que podem ser encontrados no oeste. Outras subespécies incluem o gorila da montanha e o gorila da planície oriental. Os gorilas orientais são mais escuros do que os ocidentais. O dragão de Komodo é o maior largato que vive na Terra atualmente, crescendo cerca de 3 metros de comprimento e pesando 70 kg ou mais. Por mais que se pareçam com mini dragões de filmes, eles não soltam fogo. No entanto, possuem características assustadoras. Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades sobre os dragões de Komodo. Os dragões de Komodo são ladrões de túmulo. Esses répteis nem sempre caçam suas refeições. Em vez disso, eles se aproveitam da carniça que está pelo ambiente. Seus narizes podem detectar uma carcaça que esteja a incríveis 10 km de distância. Infelizmente, para as pessoas que vivem entre os dragões, isso significa que esses animais são uma ameaça para os humanos recém-enterrados. Por causa de sua tendência de roubar túmulos, o povo de Komodo deixou de enterrar seus mortos em solo arenoso e optou por enterrar apenas em solo argiloso. Além disso, costumam adicionar uma pilha de pedras em cima para garantir que esses animais fiquem longe. Os dragões de Komodo são venenosos. Por muito tempo, acreditou-se que a quantidade de bactérias na boca de um dragão de Komodo era o que tornava a mordida tão mortal. Eles estão constantemente comendo carne podre,
que infectaria e mataria qualquer vítima. Em 2009, Brian Fry, um pesquisador de veneno da Universidade de Melbourne, descobriu que o dragão de Komodo era um dos poucos lagartos venenosos do mundo. Ao contrário de uma cobra que injeta seu veneno através de suas presas, o veneno de um dragão de Komodo se infiltra na ferida causada por sua mordida. Galera, preciso muito da ajuda de vocês, o começo aqui no YouTube não é fácil, então se puderem deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, vai me dar uma força imensa. Os dragões de Komodo podem derrubar presas enormes. Essas criaturas podem derrubar animais grandes como búfalos, javalis e veados. Quando os elefantes anões, agora extintos, vagavam pelas ilhas durante o Pleistoceno, houve registro de fósseis que indicavam que eles também podiam ser derrubados pelos dragões de Komodo. Esses répteis utilizam a emboscada como estratégia. Muitas vezes se misturam no ambiente e no momento certo correm para a ação. Os dragões de Komodo têm uma armadura permanente. Sob a pele dos dragões de Komodo é composto por milhares de pequenos ossos. Esses depósitos ósseos são chamados de osteodermos. E o mais incrível de tudo isso é que não nascem com eles, em vez disso se desenvolvem ao longo de suas vidas. Sendo predadores terciários, você nunca imaginaria que esses gigantes lagartos precisariam desse tipo de armadura. A verdade é que os dragões de Komodo atacam qualquer coisa que cruza o seu caminho, incluindo membros da sua própria espécie. O motivo de ter esses depósitos ósseos é para protegê-los de outros dragões de Komodo. Os dragões de Komodo têm dentes de tubarão. Esses animais têm cerca de 60 dentes, é uma das maiores quantidades que um réptil pode ter. Seus brancos não tão perolados são frequentemente comparados com os dos tubarões, porque são bastante afiados e com morfologia serrilhada, que proporciona cortar a carne. Esses dentes também são muito importantes na capacidade de envenenar suas presas. Para quem já viu a boca do dragão de Komodo aberta, deve estar se perguntando onde estão todos esses dentes. Suas gengivas são tão grossas que criam uma fachada desdentada, dando a impressão que não existem dentes na boca. Os leopardos são um dos caçadores mais sofisticados e poderosos da África. Mesmo sendo o menor da família dos grandes felinos, esses animais são um dos mais ousados, além de serem um dos mais bonitos. Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades sobre os leopardos. Os leopardos são fortes predadores. Em comparação com outros felinos selvagens, o leopardo é considerado um dos mais fortes. Eles conseguem subir em árvores, mesmo carregando suas presas, e diversas vezes optam por descansar nesses ambientes. Como esses animais são muito inteligentes, eles preferem comer suas presas em cima das árvores, para garantir que outros animais como leões e hienas não tentem roubar o seu alimento. A cauda de um leopardo é usada para equilíbrio. Os leopardos possuem uma cauda que é quase tão longa quanto o seu corpo. Quanto mais comprida a cauda, melhor será o equilíbrio ao subir em uma árvore. Além disso, o leopardo tem garras muito poderosas, que pode ajudá-lo a escalar um penhasco reto e áspero, assim como uma pessoa escalaria. Pessoal, meu canal é minúsculo ainda, então eu preciso muito da ajuda de vocês, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. É algo simples que me ajuda muito nessa trajetória. Os leopardos são bons em camuflagem. Esses animais fazem bom uso de seus pontos únicos. O seu pelo creme manchado de dourado os ajuda a se misturar em arbustos e nos arredores de árvores para caçar suas presas sem problemas. Por essas criaturas se misturarem muito bem na natureza, é muito difícil identificá-los. Além disso, o seu pelo também os ajuda a ficar fora de vista de outros animais em cima da árvore. Os leopardos são rápidos. Essas criaturas são conhecidas por sua agilidade. Eles podem correr cerca de 58 km por hora e saltar 6 metros horizontalmente e 3 metros verticalmente. Além dessa incrível habilidade, os leopardos não se importam com a água e podem caçar suas presas nesse ambiente, bem como transportá-las através dos corpos d'água e ainda subir em uma árvore, tudo isso com a presa na boca. Os leopardos são solitários. À medida que o tempo vai passando e um leopardo envelhece,
ele eventualmente se torna mais territorial e solitário. Eles preferem ficar sozinhos na maior parte do tempo, bem como vagar em uma área específica longe de outros animais. Eles só irão interagir com outros leopardos quando quiserem acasalar. Esses animais marcam seus territórios através da urina, ou arranhando com suas garras as cascas de árvores. Na natureza, existem diversos animais que estão no topo da cadeia alimentar. Essas criaturas contam com pouquíssimos indivíduos que podem desafiá-los. Um deles são os ursos, mamíferos majestosos e imponentes de grande ferocidade que não deixam nenhuma dúvida sobre o seu poder. Neste vídeo vocês verão 5 curiosidades sobre os ursos. Os ursos podem andar com 2 patas. Os ursos podem usar em curtas distâncias apenas as patas traseiras para se locomoverem. Eles também podem ficar em pé para sentir o cheiro que está à sua frente ou para ter uma melhor visão. Infelizmente, por eles realizarem movimentos que parecem com uma dança, são cruelmente explorados em atrações como danças de ursos. Os ursos têm alto QI. Talvez uma das características menos conhecidas sobre os ursos é que eles são um dos animais mais inteligentes da América do Norte. Em comparação com outros mamíferos terrestres do mesmo tamanho, os ursos possuem cérebros maiores e mais complexos, e depende desse tamanho de cérebro para diversos comportamentos. Os ursos pardos, por exemplo, têm a capacidade de se lembrar de ótimos locais para encontrar alimentos mesmo depois de 10 anos. Também existem relatos de ursos pardos que se esconderam atrás de rochas ou cobriram seus rastros para fugirem de caçadores. Esses animais também aprenderam a camuflar seu cheiro rolando em carne podre com o objetivo de se aproximar das suas presas. Pessoal, meu canal ainda é pequeno, então se vocês puderem me dar uma moral, deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, vai me dar uma força imensa nesse projeto aqui no YouTube. Os ursos são grandes, fortes e rápidos. Os ursos pardos possuem uma força de mordida de cerca de 1.200 PSI. Tudo isso é suficiente para esmagar uma frigideira de ferro ou uma bola de boliche. Além disso, um urso pardo adulto pode atingir uma velocidade de aproximadamente 64 km por hora. Já os ursos polares são os maiores entre todas as espécies de ursos. Eles podem pesar entre 400 e 600 kg e crescem de 1,80 a 3 metros de comprimento. Com todas essas impressionantes características, não é uma surpresa saber que os ursos são imponentes na natureza. Os ursos têm pelagens grossas e encamadas. O urso polar possui uma pelagem composta por 2 camadas. A mais longa evita que a água atinja a pelagem, e a mais curta fornece isolamento contra o clima. Cada camada tem um propósito bem definido, permitindo que esses animais vivam bem em temperaturas muito baixas. Existem 8 espécies de ursos. Essas espécies são urso negro asiático, também conhecidos como urso da lua, por causa da sua marcação branca em formato de lua em seus peitos, urso andino ou urso de óculos, urso pardo, urso polar, urso preguiça ou urso beiçudo, urso negro ou urso negro americano, urso do sol ou urso malaio e urso panda. Certamente, quando você pensa em uma zebra, vem logo na mente a sua pelagem listrada. Contudo, não é só essa característica que é interessante nesses animais. Eles confundem nossas mentes, afinal, as zebras são pretas com listas brancas ou brancas com listas pretas. Fique até o final e conheça 6 curiosidades sobre as zebras. As zebras podem dormir em pé. Durante a noite, as zebras se deitam para dormir, com o objetivo de alcançar um estado de descanso REM mais profundo. Contudo, se for durante o dia, diversas vezes pode ser observado zebras selvagens dormindo em pé. Isso permite um estado de alerta caso um perigo se aproxime, dando-lhes tempo para escapar rapidamente de algum predador, já que se levantar pode ser lento e consequentemente fatal.
As listas das zebras são únicas como impressões digitais. Uma zebra possui uma listra única. Isso significa que não há outra zebra com uma listra igual. São exclusivas para cada animal, assim como as impressões digitais são exclusivas de cada pessoa, mesmo que pareçam iguais ao olho humano. Essas listras únicas ajudam a outras zebras a diferenciá-las na natureza, permitindo que uma zebra localize a sua família apenas pelo padrão de listras. Pessoal, meu canal é pequeno ainda, então preciso da ajuda de vocês, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Fico muito feliz com a ajuda de vocês. As zebras podem se camuflar. É difícil imaginar que um animal com listas pretas e brancas podem se camuflar na natureza. Contudo, boa parte de seus predadores, como os leões, são daltônicos. O padrão das listas da zebra é mais importante que a cor, pois se mistura com as altas linhas onduladas da grama, permitindo uma camuflagem na natureza. Um predador também pode ignorar uma zebra parada, porque suas listras irão se misturar com a grama independentemente da cor. As zebras podem correr rápido. Esses animais podem correr rápido principalmente porque os animais que caçam zebras são corredores velozes. Além disso, podem correr como um cavalo, muitas vezes se empurrando para a frente com as patas traseiras e galopando. A sua velocidade varia de acordo com cada subespécie. A zebra das planícies e a zebra de Gueves são as mais rápidas, podendo correr entre 64 e 69 km por hora. Já a zebra da montanha pode correr entre 56 e 64 km por hora. As zebras podem se comunicar de forma não verbal. Embora esses animais possam emitir ruídos, eles também podem se comunicar com os outros por meio de diferentes expressões faciais e pelo movimento de suas orelhas. As zebras também podem se comunicar arregalando os olhos e cheirando. Quando estão com raiva, suas orelhas puxam para trás, e quando estão com medo, suas orelhas vão para a frente. As zebras são pretas com listas brancas ou brancas com listas pretas. Embora existam outros animais com listras, nenhum se destaca como a zebra, mas afinal elas são pretas ou brancas. Por baixo da pelagem listrada das zebras está uma pele negra. A maioria das células da pele animal produz melanina, que é responsável por dar a cor da pele, cabelos humanos e olhos. Já nas zebras, a melanina produz uma cor branca que forma suas listras. Então as zebras são pretas com listas brancas. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os 1000 inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!